que é, Maju, um casarão que está literalmente tombado, né? Para um lado, que pode cair em cima de um prédio a qualquer momento. Qual que é a situação no local? Você esteve por lá hoje. Muito bom dia. Oi, Lupato, Sabino, um bom dia a vocês, Bom bom dia a dia. todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. A gente fala ao vivo, em frente a esse casarão que fica na rua Arthur Prado, na Bela Vista, no centro de São Paulo. E a imagem dessa casa chama muito a atenção, porque parece que esse imóvel pode cair, desabar a qualquer momento. O que chama a atenção é que essa construção está escorada por estacas, dá para ver tijolos quebrados, madeira solta, é literalmente uma casa caindo aos pedaços. E esse casarão, ele foi construído em 1913 e tombado como patrimônio histórico da cidade em 2002. Segundo os moradores que moram nessa rua há anos, esse casarão foi frequentado até os anos de 1980. Desde então, nunca mais ninguém morou lá. Ninguém morou aqui em frente a esse casarão na rua Arthur de Azevedo. E o que aconteceu por aqui no último sábado? Houve um desabamento parcial desse casarão e foi então que a Defesa Civil fez uma vistoria técnica e interditou totalmente esse imóvel. Eu conversei com um porteiro que trabalha há mais de 20 anos em um edifício em frente a esse casarão abandonado e ele contou como foi que aconteceu esse desabamento no último sábado. Vamos ouvir. Cícero, o senhor trabalha aqui há 23 anos. Há quanto tempo essa casa está assim abandonada? É esse tempo também, uns 23 anos. Mas agora, ultimamente, andou se desfazendo muito, porque o pessoal roubaram muitas coisas delas que tinha, muitos ferros de segurança que tinha. O pessoal andaram roubando, né? E aí acaba acontecendo isso, né? E o que aconteceu aqui no último sábado? O senhor chegou a ouvir barulho de destroços caindo? Eu estava de costa aqui, quando eu vi o barulho, fiquei procurando. Aí quando eu olhei, era a casa velha, né? E aí, por volta de umas 3 e pouco da tarde. E há uma expectativa de que a Defesa Civil faça uma nova vistoria ainda hoje, por volta das 10 horas da manhã, uma viatura da Guarda Civil Municipal e um carro da Prefeitura chegaram por aqui, ficaram cerca de uns 5 minutos, deram uma olhada, tiraram foto e depois foram embora. Bom, esse casarão foi interditado totalmente, como eu disse, pela Defesa Civil e também uma parte do edifício ao lado, prédio que leva o nome de Arthur de Azevedo. Por aqui, nesse prédio ao lado, moram cerca de 22 famílias. E eu conversei com a síndica desse prédio, a Sandra Morizak. E ela explica para a gente a situação dos moradores, a aflição deles e como vem sendo essa conversa com o poder público para resolver a situação desse imóvel abandonado. Vamos ouvir. Moradores pedem sempre às autoridades providências quanto ao casarão. A Defesa Civil sempre está sendo alertada com o risco eminente do que aconteceu, né? Mas em todos esses anos eles nunca vieram aqui fazer uma vistoria ou deram alguma resposta? Não, já vieram, inclusive as estacas de contenção foi colocada em, acho que no 2014. Ela é tombada, né, pela Compresp e foi encaminhado vários ofícios pelo advogado para que eles realmente tomem conta do casarão. Com esse tempo todo de chuva, sol e tempestade, as madeiras e estacas começam a ruir e desabar aos poucos. E a expectativa de vocês é para que essa demolição aconteça quando? Mais rápido possível, porque os moradores estão fora, estão sendo prejudicados, né? Eles têm trabalho, têm a vida pessoal, cada um está num canto, casa de parente. E você já sabe quando a Defesa Civil vem realizar uma nova vistoria? A gente está aguardando hoje, inclusive, para que eles venham para dar uma resposta, né? Para a gente acalmar os moradores. Bom, então fica essa situação muito angustiante para os moradores que moram nesse edifício ao lado dessa casa abandonada. A Prefeitura de São Paulo precisa de um laudo pericial para avaliar como está a estrutura desse imóvel, para dar seguimento aos trâmites para que esse casarão seja demolido. Por aqui, muitas pessoas passam em frente à rua e ficam assustados observando essa casa que realmente chama muito atenção e que pode cair a qualquer momento aqui na rua Arthur Azevedo, na região da Bela Vista, no centro de São Paulo. Volto com vocês. Ô Maju, só para eu entender direitinho, você conversou com a síndica e ela disse que algumas famílias desse prédio ao lado já estão há algum tempo fora de casa com medo de que o casarão caia e cause uma tragédia, é isso? Exatamente. Aconteceu esse desabamento parcial no último sábado e a Defesa Civil interditou uma parte desse edifício ao lado, a garagem, eles não conseguem sair daqui. Há 22 famílias morando nesse edifício. A síndica do prédio me disse que 3 famílias
tiveram que sair de suas casas, foram na casa de parente, porque o risco aqui está muito grande dessa queda. A gente enviou para o Twitter aqui da Rádio Bandeirantes imagens, né, dessa casa, dessa construção, que realmente está tombada para o lado esquerdo. Então, a gente sabe como que está o tempo aqui em São Paulo, muito vento, chuva forte nesses últimos dias, então fica a aflição dos moradores até a Prefeitura de São Paulo, a Defesa Civil, resolverem o que vai acontecer com esse casarão que está prestes a cair aqui a qualquer momento. Para quem não está acompanhando as imagens, né, Sabino, é importante a gente trazer aqui um vídeo feito bem em frente ali a esse casarão, mostra que ele está inclinado, né? Já torto mesmo, pendendo para o lado... Tombado, né? Literalmente tombado para o lado desse prédio. E é bem na saída da garagem. Então, a garagem está inutilizável. Sim. Alguns apartamentos com as famílias que tiveram que sair. E é uma situação, assim, constrangedora até para esse casarão, né? Porque tem andaime, algumas estruturas de ferro foram colocadas ali para tentar segurar esse casarão de alguma forma. Algo precisa ser feito com muita rapidez, né, Sabino? Isso. Maju, mais ou menos qual é a altura desse casarão? Quantos andares em relação ao prédio que está do lado, por favor, para quem não está acompanhando a gente pelo YouTube? Sabino, bom, é um casarão que, deixa eu contar aqui, 1, 2, 3. Tem 3 janelas, assim, uma em cima da outra, e a parte da frente a gente consegue ver que está bem depredada, como eu disse, tijolos soltos, madeira também caindo. Então, não é um edifício muito alto, é uma casa, né, um casarão abandonado, e tem mais ou menos, pelo que eu consigo ver aqui do lado de fora, uns 3 andares. Qual que é a rua mesmo, Maju? Rua Arthur Prado, na altura do número 376, na Bela Vista, aqui, região central de São Paulo. Valeu, Maju. Região central de São Paulo, que está nas mãos da subprefeitura da Sé. E nós vamos conversar agora com o subprefeito da Sé, Coronel Álvaro Camilo. Bom dia para o senhor, tudo bem? Bom dia a todos que nos acompanham, bom dia Sabino, bom dia Lupato. Vamos falar sobre esse problema aqui no centro de São Paulo. Bom dia, Coronel. Subprefeitura da Sé acompanha a situação desse casarão há algum tempo ou foi algo que surgiu nesse último fim de semana? Explica um pouco melhor para a gente, Coronel, por favor. Acontece ali o mesmo problema que a gente tem com os imóveis tombados, né? As pessoas às vezes não conseguem dar conta, estamos até sugerindo medidas aí até para a Câmara dos Vereadores, para que a gente pense um pouquinho melhor sobre os imóveis tombados, porque é uma responsabilidade que acaba ficando com o proprietário e ele tem muita dificuldade, até porque o valor de restauro normalmente é grande. Mas independente disso, o proprietário tem que tomar conta do seu imóvel. Isso não aconteceu nesse caso, então a Prefeitura já foi, o ano passado, fez aí um laudo, o imóvel não estava no cenário que está hoje, e aí a proprietária contratou uma empresa para fazer o estaqueamento lá. Foi feito o estaqueamento e hoje, como alguns dos vergalhões foram roubados ou coisa desse tipo, arrancados de lá, né, furtados, o casarão está pendente agora para o lado esquerdo, foi o que a gente constatou no sábado. Foi um engenheiro nosso daqui da subprefeitura da Sé, fizemos lá uma avaliação e interditamos então o espaço da garagem e até o primeiro andar do lado do prédio, que é onde o imóvel pode tombar. Nesse ínterim, já mantivemos contato aí com os órgãos de patrimônio, então será feito um laudo agora. Esse laudo vai ter 2 opções, né? O destino dele é demolição, que é o mais provável, porque eu não sou engenheiro, mas eu passei lá na obra, via como que está, ela está pendente mesmo para o lado esquerdo, e o segundo pode ser pelo restauro, que é mais improvável. Desse laudo deve sair rapidamente. Já conversei hoje pela manhã, inclusive, com os órgãos do patrimônio, para que, se isso for demorar para a gente, fazer pela prefeitura mesmo o laudo e aí tomar a providência na sequência, fazer rapidamente aí um processo licitatório, ou, dependendo do caso, aí pela emergência até uma dispensa, para demolição ou para restauro. Normalmente, agora, para demolição, que é o que a gente vê como para onde está caminhando. E mais uma coisa também, deixar claro, aproveitar a audiência da rádio para dizer o seguinte: os moradores do prédio ao lado não vão ter que gastar dinheiro com laudo ou com qualquer tipo de serviço. Isso fica a critério do proprietário e, na sua ausência, a prefeitura assume essa responsabilidade.
Perfeito. Subprefeito da Sé, o Coronel Álvaro Camilo, para ficar bem claro, o prédio tem risco iminente, então, de desabamento, de colapso? Sim, sim, por isso que ele foi interditado. Então, e se ele colapsar, os engenheiros avaliaram, ele não cai no prédio, ele cai do lado do prédio, né? Ele cai dentro do próprio terreno e também pelo lado na garagem. Mas essa é uma probabilidade, né? Ele está envergado, então a ideia agora é fazer rapidamente o laudo, né? Lembrando que é um patrimônio, você tem que ter um laudo para que confirme isso que foi constatado na sexta-feira. Isso deve sair rapidamente. A partir daí, ir para o trabalho de resolver o problema, restauro ou demolição. Muito mais provável, até pelo visual da obra, que seja para demolição. Não dá nem para imaginar uma pessoa entrando nesse imóvel para iniciar restauro. Dá a impressão que se uma pessoa entrar, cai, né? De tão frágil que está o imóvel. Está muito frágil, realmente está muito danificado, mas assim, os engenheiros que vão dar esse veredito final. O engenheiro da prefeitura já interditou porque ele entende que é o caso de, visualmente ali, que foi feito isso no sábado, que é o caso de interdição mesmo, inclusive do próprio imóvel, e a sugestão nossa aqui é para que ele seja demolido. Mas vamos aguardar o laudo, que deve sair rapidamente, e aí a gente parte para resolver o problema. Vamos resolver esse problema muito rapidamente. O Pato, deixa eu perguntar aqui para o coronel sobre um ponto que ele tocou logo no começo da resposta dele, que é a questão do tombamento. E o senhor falou que, inclusive, sugeria alterações, mudança na legislação de tombamento para a Câmara Municipal, que foi, inclusive, né? Na lei de zoneamento, a Câmara Municipal estava sugerindo até que o tombamento fosse avaliado antes de ser definido e declarado pela própria Câmara. Talvez um ponto aí a ser definido pelo prefeito Ricardo Nunes, se ele vai vetar ou vai aprovar. Mas conta um pouquinho para a gente como é que funciona esse processo de tombamento e principalmente de manutenção de um imóvel tombado, por favor. Tudo responsabilidade do proprietário. Então, ou seja, a comunidade local, muitas vezes a própria prefeitura, os órgãos do patrimônio, a quem cabe fazer o tombamento, e aí eu discordo um pouquinho do caminho que se tomou, né? O tombamento, na minha visão, tem que ser feito sim pelos órgãos do patrimônio, tem que ser feito através de pessoas especializadas, mas eu não poderia deixar tudo a cargo do proprietário. Eu tombo o seu imóvel e daqui para frente você cuida. E muitas vezes até para fazer uma pintura, para fazer uma manutenção simples, acaba tendo um trabalho muito grande e um recurso grande também. E leva muito tempo, né, para aprovar. Exatamente, né? Isso precisa ser uma questão que precisa ser repensada. Sabiamente a Câmara já começou a discutir isso e a gente vai encaminhar sugestões também aqui pelo que a gente está sentindo. Eu trabalho numa região, subprefeitura da Sé, que são 8 distritos, no centro de São Paulo. Pego o centro histórico, pego o centro novo, muitas obras de artes, muitos lugares tombados. A dificuldade é grande aqui em relação a esse trabalho, né? Principalmente quando envolve tombamento. Mas a população pode ficar tranquila que a ideia nossa aí, nesse caso do casarão, é resolver e até que sirva de exemplo para outros locais, né, onde isso também possa acontecer. Agora, voltando à questão inicial, sim, precisamos pensar no tombamento, uma forma de ajudar o proprietário para que ele possa manter o patrimônio e nós todos conservarmos a nossa história. Agora, coronel, o senhor trouxe o passo a passo do que deve acontecer daqui para frente para a demolição desse casarão, mas quanto tempo? Há um prazo? Em quanto tempo o senhor quer resolver essa questão? Olha, eu diria para você o mais rápido possível, porque envolve uma questão também até de judicial, né? Na hora que eu recebo o laudo que precisa demolir, eu tenho que acionar o proprietário. E ele tem, acho que pela emergência, 5 dias, eu não lembro exatamente quanto tempo, para responder. Ou não respondendo, a gente entra com um processo rápido para fazer uma licitação, para contratar uma empresa, porque ali precisa contratar uma empresa para demolir aquele casarão. Não é uma coisa tão simples, mas eu acho que rapidamente. Eu não consigo dar agora um prazo para todos, mas eu vou posicionando aí, pode me cobrar diariamente aí o andamento da obra, que a gente vai informando qual o passo que está seguindo. Mas a gente pretende fazer muito rápido por causa da emergência, né? A gente percebe que o imóvel pendeu para a esquerda, então significa que ele não está se sustentando sobre a sua própria estrutura.
Coronel Camilo, o senhor tem alguma informação de alguma tentativa aí desse proprietário de fazer algum restauro, alguma reparação no imóvel que tenha parado lá e tenha atrasado no Compresp? O senhor tem alguma informação sobre isso ou não? A informação que nós temos é que ele contratou uma empresa há um tempo atrás, que é essa que fez o estaqueamento, e ela não fez corretamente. Nós aqui da subprefeitura multamos também a empresa em R$700 mil, porque ele não fez o trabalho como que deveria ser feito. E agora esse processo ainda continua em andamento, né? E agora tomou um outro ar, porque o ano passado, com a vistoria da subprefeitura, ele não constava, ele estava ainda aí de pé, né? Porque tinha o estaqueamento e não tinha não tinham tirado parte dos vergalhões e ele não estava cedendo para a esquerda. Hoje não, hoje a situação, o cenário é diferente. Coronel, eu queria perguntar para o senhor sobre um ponto destacado que os moradores do prédio ao lado não terão que gastar com laudo, com nada disso. Mas alguns estão tendo que arranjar onde ficar, né? Por exemplo, a diária de um hotel ou um apartamento alugado em outro local, porque está interditado o apartamento que eles moram. Esse custo vai para quem? Vai para o proprietário, o dono do apartamento? Eu vou confirmar com você essa questão, porque eu acredito que eles não foi necessário desocupar o prédio. Pelo que a gente viu, interditou a primeira, mas essa é uma informação que eu vou conferir. A nossa repórter Major Arruda Leite está lá no local e ela conversou com a síndica desse prédio ao lado, que diz que pelo menos 3 famílias deixaram os apartamentos com risco de desabamento. Vou checar e vamos ver o que a gente pode ajudar essas famílias aí, ver o que o poder público pode ajudar. Eu vou confirmar essa informação a respeito da retirada das famílias e voltamos a falar. Elas podem ter saído por medo, não necessariamente por uma pelo que eu falei no sábado, eu pedi para o engenheiro ir lá, falei com ele falou, vamos interditar aqui o lado da garagem, porque olhando aqui, ele é um engenheiro, sabe disso, falou, se o prédio ceder, ele vai cair dentro do próprio terreno e vai pegar a entrada aqui da garagem. Então a entrada da garagem a gente vai interditar. Mas não tenho ciência de que realmente se houve a necessidade de que as famílias deixem o prédio, inclusive no primeiro andar. Vamos saber isso com mais detalhes, depois eu informo a rádio. Uma última questão, Sabino, porque no ano passado nós fizemos uma reportagem aqui na Rádio Bandeirantes sobre alguns casarões que estavam abandonados ali na região central também, Campos Elíseos, Luz, e que foram cercados pela prefeitura lá no ano passado já para fazer a demolição também. E aí o senhor falava sobre prazo, mas de lá para cá, no caso desses casarões, que eu estou falando na região do Campos Elíseos, nada aconteceu, a demolição ainda não rolou e muitos usuários de drogas estão nesses quarteirões que já estão cercados ali para demolição. Há também alguns moradores da região que reclamam do descarte de lixo nesses terrenos. O senhor tem alguma atualização em relação a esse outro local, também com casarões, numa situação muito parecida, aguardando demolição? Aliás, quando não tem problema de estrutura, tem problema de invasão, né? Sim. Bom, vamos lá, pessoal. São duas coisas diferentes. Nós estamos falando sobre uma que envolve risco iminente e outra que não. Então, aqueles casarões ali da região dos Campos Elíseos, muitos já foram demolidos, alguns já viraram PPP, alguns já viraram praça, já tem gente morando. E tem alguns ainda que, infelizmente, tem tombamento também, que estão demorando um pouco mais, eles estão cercados. E ali, se eles caem sobre os próprios imóveis. Está sendo feito aí um processo para poder fazer, né, a demolição daquele pedaço, até para dar um destino para o que vai ser feito. Então ali não há esse risco iminente que você observa no casarão aqui da Arthur Prado. Então são tratamentos diferentes. E de novo, né, nós aqui como Poder Público temos que seguir aí as normas legais. Então aí vai ser feita uma licitação, aqueles na quadra 37, quadra 38 ali, nos Campos Elíseos, perto da Sala São Paulo. Lembrando que outras quadras já foram objeto de intervenção do Poder Público numa parceria público-privada envolvendo o Estado, envolvendo a Prefeitura, e muita coisa já foi feita lá. Está caminhando e está melhorando gradativamente. É lógico que quem está perto ali não gostaria que fosse no seu tempo, mas existe um tempo aí legal de ser feito. Há um trabalho forte para que isso seja resolvido rapidamente. Agora, voltando ao casarão. O casarão, ele tem o risco iminente de queda para o terreno do vizinho. É diferente de lá de um imóvel que ficaram lá
vários anos aí com ocupação indevida e as pessoas daquele espaço foram retiradas. Se tiver um outro, normalmente a gente também faz uma ação para retirada e para que ele não ofereça risco. Agora, nesse caso aqui, a ação vai ser rápida, eu não posso precisar tempo porque depende de ações de outros órgãos, do patrimônio histórico, da própria justiça, mas a gente vai atrás, pôr isso debaixo do braço para que aconteça o mais rápido possível. Coronel Álvaro Camilo, subprefeito da Sé, muito obrigado pelas suas informações. Vamos manter contato sobre essa situação, por favor.